Efésios capítulo 5. Nós estamos na 20ª semana dessa série de mensagem, onde nós estamos caminhando por essa carta e sendo transformados pela realidade da palavra do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez diante da palavra que confronta o nosso coração, transforma a nossa alma e nos ensina o caminho que nós devemos andar, para onde Ele nos conduz, para onde Ele está nos levando diante de um mundo como esse que nós estamos vivendo. Capítulo 5, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 14. Acompanhem com fé a leitura da palavra do Senhor, dizendo assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que a palavra do Senhor fale ao teu coração e transforme a tua vida, em nome de Jesus. Nós vivemos um mundo complexo, gente, um mundo muito complexo. Os desafios na nossa frente são muitos e muito grandes. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, você sabe os grandes desafios que o nosso século e a nossa era têm levantado para a gente. Porque nós estamos num mundo caótico, um mundo perdido, que a Bíblia diz que está perdido em trevas e escuridão. Essa é uma realidade, não é uma suposição. A gente vê isso por todos os lados. A gente vê isso na cultura, a gente vê isso nas conversas. Nós vemos isso quando nós estamos entre pessoas que não compartilham da nossa fé. É muito nítido ver o quão perdido às vezes encontramos pessoas à nossa volta, sem rumo na vida, sem saber para onde vai, com foco e objetivo do coração totalmente desvinculado daquilo pela qual elas foram criadas para ser. As pessoas estão perdidas. E quando as pessoas estão perdidas, elas começam a projetar esse vazio, essa ingratidão, esse sentimento estranho de estar perdido em várias coisas, mas principalmente em si mesmo. E existe hoje, muito nítido, uma busca pelo prazer medonha na nossa sociedade. Nós vivemos e parece que a essência do que vivemos é buscar a nossa felicidade, a nossa satisfação. Nós queremos nos sentir bem a qualquer custo. Um exemplo mais simples que a gente tem disso é o quanto as farmácias lucram com os remédios hoje em dia. Nós não conseguimos mais lidar com a dor. Nós não conseguimos lidar com o sofrimento. Nós não conseguimos lidar com as coisas que nos angustiam. E se o peito aperta um pouquinho, eu já quero um ansiolítico para melhorar.
Se você sente uma dor na unha do dedinho do pé, logo já toma uma grama de dipirona, porque afinal de contas, para que sentir dor? Isso é só um reflexo daquilo que está acontecendo, que é muito mais profundo. Porque a gente está imerso em algo que a filosofia já há muitos anos atrás chamou de hedonismo. É essa volta para si mesmo e essa busca por esse prazer desmedido. Você é o centro da tua vida e você quer buscar tudo isso que te dá satisfação e prazer. Nós vemos isso, gente. Nós vemos isso espalhados pelo mundo. Nós vemos isso nas postagens das redes sociais, nós vemos isso nas frases que, quando sentamos numa rodinha de amigos depois do trabalho, nós ouvimos da boca deles. O que importa é eu estar bem, eu ser feliz, eu ter o que eu quero, eu construir o que eu desejo, eu atingir meus objetivos. Então seja forte, construa o teu império, monte o teu castelo, porque esse é o objetivo da vida, você lutar e conquistar, você lutar e vencer, você ter prazer. Você está bem. Fique nesse trabalho se você estiver bem. Fique nesse lugar se você estiver feliz. Faça isso só se isso te fizer feliz. Não é assim que a gente escuta por aí? E parece que isso é uma aparente liberdade na nossa vida, porque esse estado de eu busco o que eu quero e o que me dá prazer, me leva para caminhos dos mais variados e me dá uma sensação de liberdade. Quem manda na minha vida sou eu. Eu busco o que eu quero, eu faço o que eu desejo, eu faço o que eu quero, somente o que eu quero. Se me faz bem, eu vivo. Se não, eu não vivo, eu abandono, eu deixo. E essa aí é uma das raízes das grandes crises relacionais da nossa época. Porque para que ficar numa amizade se essa amizade te faz mal? Rompe com isso. Vira a cara para essa pessoa, para de conviver com ela, deixa ela para lá e vai viver a tua vida. Essa é a grande raiz dos grandes números de divórcio no nosso mundo. Você está casado, mas para quê? Esse negócio não está te fazendo bem. Você tem direito de ser feliz, então abre mão de tudo isso, joga para cima, chuta o pau da barraca e vai embora. Essa busca que dá uma sensação de liberdade, ela nos leva para caminhos terríveis, gente. Terríveis. Isso destrói o senso de comunidade, o senso de coletivo, o senso de fidelidade, o senso de honestidade. Ela destrói os relacionamentos quando o olhar nos olhos faz parte de pedir perdão e buscar estar juntos, mesmo com os desafios e as crises que nós vivemos. Eu não sei se você já percebeu, mas Paulo está dizendo sobre isso. Paulo está dizendo, cuidado, a igreja precisa do teu esforço, porque os desafios virão na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na igreja, e a gente precisa lutar com isso. Não é com essa aparente liberdade. Só que um dos caminhos mais devastadores que essa aparente liberdade do hedonismo nos leva é para uma sexualização desenfreada no nosso mundo. E aí é muito fácil de você perceber isso. Eu abri meu Spotify essa semana e coloquei lá: qual é a música mais tocada no ano de 2024? E não se assuste, a música completamente erotizada e cantando sobre coisas, fazendo apologia ao sexo e à sensualização do ser humano. A gente olha para os vídeos, olha para o TikTok que o seu filho gosta tanto de assistir. Você vai ver vídeos de dancinhas sensuais, pouca roupa, muito gesto, muita insinuação sensual. E essa é a era que os nossos filhos estão crescendo. Uma sexualização que fala para você assim: viva a intensidade do teu corpo. Seja feliz com o que você é. Se permita viver o que você tem desejo, o que você tem prazer. E se o teu casamento não te satisfaz, se liberte dele e vai viver o que te dá prazer. Se o seu desejo está projetado num lugar errado ou no lugar certo, não existe lugar certo e errado. Só faça o teu desejo alcançar o objetivo dele. Não importa que é homem, se é mulher, não importa quem seja, só se entregue a ele. Vocês percebem que o mundo nosso está assim? Na minha adolescência eu gostava muito de sertanejo, eu gosto ainda. Minas, né, gente? Minas e Goiás está ali, ó, cantando música sertaneja para tanto quanto é lado.
E assim, vinha aquelas músicas, e tem algumas músicas que são clássicas, né, na nossa mente, assim. E qualquer finalzinho de festa a gente tocava a música chamada Boate Azul, né? Não, gente, não tem vergonha de falar isso não. Porque é verdade. E a gente canta porque é famosa, a gente canta porque está ali, ó. E não é de agora não, isso é de muito tempo atrás. Não sou tão velho assim, mas a música é. Mas a gente não presta atenção no que essa música está falando. Essa e muitas outras. Se você colocar a playlist das músicas sertanejas mais tocadas em 2024, você vai ver que quase todas elas falam de sexo, traição, embriaguez e coisas desse tipo. Porque o mundo hoje está imerso numa profunda insatisfação consigo mesmo e buscando isso nessas vias perigosas que confrontam a vontade de Deus e a palavra de Deus. Mas a questão aqui é simples. Como então, gente? Que nós cristãos, nós vamos viver, navegar nesse mar de imoralidade e trevas que o mundo está nos propondo e manter a nossa fé intacta? Como que a gente vai continuar a viver e conseguir sobreviver a tudo isso? Qual que é a proposta bíblica para que isso tudo seja nítido aos nossos olhos? E qual é a função da igreja? O que Deus espera de nós como igreja diante de uma realidade que está aqui, está na nossa frente, é real. É real. É por isso que a gente está caminhando por Efésios, gente. Para você que está chegando agora, Efésios é uma carta que fala da essência da igreja, o que significa ser igreja. Paulo levanta um tratado da eclesiologia nessa carta, e talvez seja a carta que mais fale na sua essência sobre isso. A gente já viu nos 3 primeiros capítulos que o plano glorioso de Deus é colocar todas as coisas, absolutamente todas as coisas, debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Nós já vimos isso, que ele proporciona esse plano através da morte e da ressurreição de Jesus no capítulo 2, e isso faz uma transformação radical em quem crê nisso. No capítulo 3 nós vimos que a igreja representa esse povo levantado por Deus e que agora essa luz vai brilhar no mundo. A igreja demonstra a dimensão espiritual do plano de Deus que está sendo concretizado nessa terra. Eu, você, nós mesmos, com tantas falhas, com tantos defeitos. E é por isso que Paulo agora no capítulo 5, ele só continua a tratar, depois do capítulo 4, essa dinâmica da santificação. Coisas que precisamos prestar atenção na nossa vida e excluir dela. Não faz sentido viver assim mais. Cristo tem uma nova vida para nós, mas não é algo que acontece da noite para o dia. É uma dinâmica onde você se esforça para tirar algumas coisas, pensar diferente a partir da luz da palavra de Deus e revestir-se do caráter de Cristo. E quando nós nos revestimos do caráter de Cristo, nós começamos a mudar de atitudes, começamos a mudar a forma como nós funcionamos, nós começamos a mudar quem nós somos à luz da palavra de Deus. No capítulo 5, Paulo começa assim: sejam imitadores de Deus, porque vocês são filhos amados, então vivam esse amor na plenitude do que Cristo oferece para a igreja. Sejam imitadores de Deus, olhe para Cristo, viva Cristo, imite a Cristo. Deus está chamando a igreja para ser um povo distinto, diferente, por muitos tidos como caretas, quadrados, porque nós não seguimos o fluxo da cultura que nos leva por esses atalhos perigosos e difíceis, contrários ao que Deus quer. Se você crê em Jesus e declara que esse Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você, como filho de Deus, é chamado para ser santo nesse mundo. E a palavra santo, nós já falamos aqui, não é necessariamente que você não vai ter erros, falhas e pecados aqui na sua vida, porque nós pecamos e erramos, somos limitados. Mas santo é o chamado de Deus para que você seja transformado à medida que vive em uma vida distinta, totalmente diferente e muitas das vezes contracultural,
Porque Deus está te chamando para ser diferente nesse mundo. É por isso que Paulo está dizendo: sejam imitadores de quem? De Deus. Olhe para Deus, imite Jesus. É Ele o teu referencial, é Ele o teu modelo. Não é a cultura, não é a moda, não é a tendência. Essa semana eu postei uma frase muito clichêzinha, mas que falou tanto comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Querido, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Porque a grande desculpa que nós inventamos e levantamos é: todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo pensa assim, todo mundo nessa empresa funciona desse jeito, então eu não tenho o que fazer, eu tenho que funcionar também. Todo mundo nessa escola segue esse caminho. Eu sei que Deus não gosta, mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser o que eles são. Você não é todo mundo, você não foi chamado para ser todo mundo. Você foi chamado para ser distinto, santo. A nossa ética é diferente. A ética do cristão não é apenas a ausência da maldade, mas é a presença do amor. A ética cristã não é apenas a rejeição da impureza, mas é a prática da graça. Nós somos chamados para uma ética diferente em um mundo completamente ofuscado pelas trevas e escuridão. Se nós não entendermos isso, nós vamos falhar miseravelmente na nossa missão de ser santos e igreja aqui nesse mundo. E é por isso que Paulo está tão incisivo nessas coisas. Nós precisamos entender o contraste que a nova vida que Cristo nos dá traz naturalmente para nós. Hoje ele traz um contraste curioso, talvez até dá uma tela azul na nossa cabeça, assim, né? Por quê? Mas hoje Paulo apresenta um contraste entre a imoralidade e a gratidão. Está aqui, está escrito aqui, quer ver? Versículo 3 e 4, acompanha comigo aí. Ele começa esse texto dizendo assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graça. Mas, em vez disso, ações de graça. Parece que quando a gente vai lendo o fluxo desses versículos, a gente já está esperando Paulo falar assim, ó: não haja menção de imoralidade sexual, não haja impureza, não haja cobiça, não haja obscenidade, não haja conversa tolas, nem piadas indecentes, porque isso não é próprio dos santos. Mas em vez disso, haja santidade, pureza, haja essa vida santa e imaculada. Não é assim que parece que é fluxo das ideias aqui? E é isso que Paulo quer nos mostrar, que é a solução para mim e a chave da nossa resposta para o que nós falamos sobre essa busca desenfreada do prazer próprio. Acompanha comigo o raciocínio de Paulo nesse texto. Primeiro, ele está dizendo para nós que a gente tem que viver de uma forma diferente. Ele já tinha dito isso nos primeiros capítulos, dizendo: vivam uma vida digna da vocação que vocês receberam. Capítulo 4, vocês são chamados para ser santo, então vivam de uma forma digna dessa vocação. Depois ele repete isso e traz um outro conceito: vivam em amor. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Imitem a Deus e vivam do amor que Cristo nos amou. Está escrito ali. Nesse texto nós vamos ver Paulo dizendo: vivam como filhos da luz, porque vocês foram chamados para a luz, então vivam como filho da luz. É isso que vocês são. Percebe que tem uma dinâmica de vida aqui? Percebe que Paulo está dizendo: existe um estilo de vida, um jeito de viver. Nós estamos aqui falando sobre como você vive nesse mundo. E essa vida não abrange o domingo que você está sentado nessa cadeira. Essa vida é muito mais abrangente, porque ela diz respeito a quando você sai por aquela porta, o que você faz quando está em casa, o que você faz quando ninguém está te vendo,
O que você faz quando está trabalhando, o que você faz quando está com seus amigos, é uma vida que abrange tudo que você é e tudo que você faz, tudo que você fala. Paulo está dizendo, existe uma nova vida emergindo do Evangelho, e nós precisamos entender para onde ela está nos levando, porque é uma vida diferente, é contracultural, é uma ética diferente. Cristo nos chama para viver de forma distinta e santa nesse mundo. A gente precisa considerar isso. Ele fala, vocês não devem nem citar, não deve nem haver imoralidade, obscenidade, coisas, menção no meio de vocês, porque isso não é apropriado. Paulo fala sobre pelo menos 3 vícios humanos aqui. Não sei se você percebeu, e isso está muito claro no texto. Ele fala sobre imoralidade sexual, ele fala sobre impureza, e ele fala sobre cobiça, ou alguns traduzem essa palavra como ganância. A gente precisa entender um pouquinho do porquê Paulo está dizendo isso. Ele diz, gente, preste atenção, se Cristo te chamou para uma nova vida, essas coisas não são próprias para o santo. Mas sabe qual é o nosso problema? O primeiro deles é porque a gente não cai a ficha e a realidade de que nós fomos chamados para essa vida distinta. E nós começamos a entrar em ambientes onde Deus não é o centro daquele ambiente, e nós começamos a nos deixar amoldar por aquele ambiente. Enquanto você deveria ser o distinto, diferente, para trazer luz às trevas que estão ali, você começa a apagar a luz que existe em você, se amoldando aquilo que está ao teu redor. É por isso que Paulo em Romanos diz, não se deixe amoldar, não se deixe tomar forma, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que você experimente o que é bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus. Então o primeiro problema é que a gente não cai na realidade que nós fomos chamados para essa vida distinta. Nós somos santos com uma ética diferente, com princípios diferentes, valores diferentes, e igreja, em nome de Jesus Cristo, nós não podemos abrir mão deles. Eles não são negociáveis, porque quando você negocia os princípios de Deus na sua vida, você está falhando na sua tarefa de ser santo e distinto no mundo. E você está se conformando a este século. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que a gente olha para um texto como este e a gente começa a falar, isso aí não é sobre mim. Esse negócio de imoralidade sexual, impureza, esse negócio de cobiça, dessa eu estou livre. Dessa eu posso lá pôr assim, ó, santo, no quadradinho lá. Eu não tenho problema com isso, esse negócio não é comigo. Será, querido? Será que realmente no mundo que nós estamos vivendo isso não é um problema para nós? Eu queria dar algumas explicações para a gente entender se realmente não é. O que significa essa palavra imoralidade sexual? No grego, porneia. Uma palavra que a gente já escutou aqui nesse púlpito e vai escutar por muitas vezes, porque essa palavra aparece no Novo Testamento com alguma frequência, em alguns lugares. Porque essa palavra, ela descreve alguma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Porneia, ou imoralidade sexual, como traduzimos para o português, significa qualquer atividade sexual fora do casamento. Qualquer tipo de imoralidade na área sexual. E isso é qualquer tipo. Palavras, imagens, imaginação na mente, práticas que fogem dos padrões bíblicos estabelecidos por Deus, como nós já vimos aqui em Efésios. Leia Romanos 1, você vai entender quais são os padrões de Deus e como o homem sem Deus está tão afastado desse padrão. Adultério de qualquer espécie, seja em atitude, seja em intenção. Não foi assim que Jesus falou? Se você olhar para uma mulher desejando ela, você já adulterou com ela. Não foi assim que ele disse? Adultério,
fornicação. Os casais de namorado que acham que podem ir para a cama antes do casamento, os namoros cada vez com a tendência à sexualização precoce, a homossexualidade, pensamentos impuros, a cobiça sexual, a pornografia. Da onde surgiu a palavra pornografia? Porneia, grafia, imagem. Na época de Paulo, talvez esse não era um absurdo de problema, mas hoje, queridos, hoje, qualquer propaganda que passa no seu celular ou na televisão, ou em qualquer coisa que você esteja assistindo ou vendo, a sensualização é cada vez mais precoce, a nudez está sendo tida como normal. Agora virou moda no Kindle ler romances eróticos, como se isso fosse algo ok. Romances que levam a tua mente a erotizar situações e cenas. Qualquer coisa que expõe a nudez, que te leve a flertar, a cobiçar sexualmente. O sexo solitário, que nós chamamos de masturbação, que é tão divulgado, tão elogiado como uma coisa essencial e uma necessidade do teu corpo, mas não é o padrão de Deus para nós. A imoralidade, ela abrange muito mais do que a gente imagina. A imoralidade está presente nesse mundo, nas conversas que você tem, no grupo de WhatsApp do teu trabalho. A imoralidade está presente naquelas conversinhas que você acha que é uma brincadeirinha só para fazer rir, mas que leva o pensamento do outro a imaginar coisas que é pecado. A imoralidade está presente muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Nós assistimos programas de televisão, nós assistimos séries, nós assistimos novelas, nós assistimos as coisas que o mundo está nos oferecendo, e eu não estou dizendo que eu sou contra assistir nada disso, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa parar um pouquinho aqui e pensar sobre isso. Porque Paulo está dizendo, entre vocês, não é lícito nem ter menção dessas coisas. Não é lícito nem citar isso. Qualquer insinuação sexual pode cair nesse caminho. E aí eu pergunto para você, que música você anda escutando, querido? Quais são as músicas que tocam no seu carro quando você está viajando, quando você está relaxando, quando você está se divertindo numa festinha? Se não pode haver nem menção, será que a Bíblia nos aponta um caminho totalmente diferente disso? Ela não está nos mostrando que participar disso pode ser um caminho de erro, pecado e um baita de um abismo na nossa vida? Deus não é contra o sexo, mas o sexo foi feito como um presente de Deus para uma relação de fidelidade. Nós falamos disso o ano passado, na série de família. O casamento é o lugar para ele. Deus é contra o abuso desse presente que ele nos deu, e Deus sabe que quando esse presente é mal utilizado, as pessoas vão se ferir, as pessoas vão se machucar. Então, a gente acha, isso não é problema meu, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você vê no Instagram, cuidado com o que você assiste no Netflix, cuidado com o que você fala nas rodinhas de conversa, cuidado com o seu WhatsApp, cuidado com as imagens que você recebe, cuidado com aquilo que estimula a sua mente a viajar em imoralidade sexual. Ninguém está vendo, pastor, este é o problema. Porque Deus está. Deus está. Ele ainda fala de impureza, e aqui o sentido da palavra é sujeira. É a sujeira que contamina o nosso coração. E é curioso porque a impureza na Bíblia, ela é retratada no Antigo Testamento como aquilo que impedia ou prejudicava a sua comunhão com Deus no momento de adoração. O impuro no Antigo Testamento não podia adorar a Deus, não podia entrar no templo nem no tabernáculo. O impuro estava sujo e impróprio para participar da adoração. Paulo está falando, a gente tem que tomar cuidado, porque essa luxúria sexual, essa licenciosidade que a gente está vivendo nesse mundo, essas conversas que nós participamos, os comportamentos desordeiros que a gente às vezes não está fazendo nada, mas está lá presente.
Isso pode estar te tornando inadequado diante do teu chamado e diante do que Deus espera de você no mundo. E isso sim pode ser um grande problema no momento de comunhão e adoração com Deus. Você vai achando estranho, mas você vai se esfriando espiritualmente, você vai achando que Deus está longe de você, você fecha os olhos e não consegue orar, não consegue mais ler a Bíblia, não tem mais interesse de vir na igreja, e você acha que isso é normal, porque você não se deu conta que você se sujou de tantas coisas que não consegue enxergar, que Deus está ficando longe. Paulo está dizendo, cuidado com isso, cuidado com a cobiça, porque a gente está vivendo nesse desejo desenfreado pelo que o outro tem. Cobiçar não é dizer, eu queria tanto uma máquina de lavar louça. Isso não é cobiçar não, tá, gente? Cobiçar é eu olhar para a máquina de lavar louça de alguém e falar, eu quero essa. Mas não é uma igual, eu quero a sua. Isso é cobiça. E a gente acha que a gente não vive isso? O tempo todo. A gente olha a vida do outro e fala assim, não, eu não quero uma vida igual, eu quero a vida dele. Ah, se eu tivesse a vida dele, aí sim eu seria feliz. Aí sim eu teria satisfação. Se eu ganhasse o dinheiro que ele ganha, aí sim eu teria satisfação. Isso é cobiçar, gente. Isso é cobiçar. E é perigoso. Faz parte dos 10 mandamentos desde a época do Sinai. E Paulo está dizendo, cuidado com isso. E algumas consequências disso. Paulo fala, cuidado com a obscenidade. Gente, as palavras que nós colocamos na nossa boca nos identifica como pessoa. Você é conhecido pelo que você fala, a forma como você fala, ou talvez até o que você não fala. E Paulo está dizendo, cuidado com as conversas torpes, podres, sujas, que você tem com as pessoas, que levam à indecência, leva a pensamentos de conteúdos ruins, erotizados, sensualizados, incompatíveis com a pureza de Deus. Quando você menos espera, você está sentado numa rodinha, fazendo piada e tendo conversa que não diz respeito a um cristão e um seguidor de Jesus Cristo. Cuidado com as conversas inúteis, que são palavras vãs. Pastor David pregou sobre isso aqui em julho, palavras que não abençoam, mas que não constroem nada, mas que na verdade induzem o outro ao erro, destroem, machucam. Paulo está falando, cuidado com chocarrices, palavras que são piadas indecentes, como foram traduzidas aqui na NVI. Sabe aquele sarcasmo e aquela ironia que é capaz de ferir a outra pessoa? Que mal tem, pastor? Não é por maldade, sabe? Não é nada por maldade. Eu sei que não, querido. Mas a gente fere os princípios e a ética do reino quando a gente pratica a imoralidade, a impureza e a cobiça. Nós ferimos a ética do reino quando nós usamos daquilo que deveria ser para a bênção, para o pecado, como a obscenidade, piadas indecentes, conversas inúteis, fúteis, vazias e tolas. Paulo está dizendo, entre vocês não deve nem haver sequer menção disso. Paulo está dizendo, isso não é próprio para os santos. Isso não deveria estar na nossa vida. Não faz parte do que Jesus está fazendo em você. Jesus não faria isso se estivesse no teu lugar. Jesus não sentaria nessa rodinha de conversa e começaria a rir dessas piadas pecaminosas e que apoiam o pecado. Jesus não sentaria para cantar uma música que faz uma apologia à traição e ao sexo. Jesus não acharia legal uma rodinha de pagode falando sobre o quanto o casamento é ruim e o quanto você precisa trair para se sentir feliz. Jesus não estaria nesses ambientes para esse propósito, se misturar ao ponto de ser confundido com um deles. Paulo está dizendo, cuidado, igreja. Cuidado, porque isso é muito sutil. E não se engane, isso sim é um problema nosso.
Porque nós somos bombardeados por imagens, palavras, conversas, nós somos bombardeados por música, nós somos bombardeados por toda espécie dessa imoralidade sexual do mundo que tenta induzir o nosso coração ao pecado. Paulo está dizendo, cuidado, igreja. Isso não faz parte da sua vida mais. Existe ambiente que não faz parte para você mais. Existe roda de conversa que não faz parte da sua vida mais. Existe grupo de WhatsApp que não faz parte para você mais. Mas qual é o oposto disso, pastor? Qual é o antídoto de tudo isso? E Paulo nos mostra muito claro qual é esse antídoto e que talvez nos dá uma sensação de, nossa, mas como assim? Porque o versículo 4 diz, mas em vez disso, o que está escrito aqui? Ações de graça. E deixa eu pensar com você sobre isso. A palavra aqui é muito nítida, ação de graça. O que significa isso? A atitude de gratidão e satisfação do teu coração, que reverbera no seu estilo de vida e naquilo que você faz e fala. Isso é ação de graça. É muito mais do que cantar. É muito mais do que levantar a mão. É muito mais do que adoração. Ação de graça são ações. É aquilo que reverbera na tua vida. A gratidão reverberando no seu dia a dia. E para a gente entender por que isso é o oposto da imoralidade no que Paulo está nos apresentando aqui, a gente tem que responder essa pergunta. Qual é a fonte da sua satisfação? É onde você se satisfaz? O que te dá prazer de verdade nessa vida? O que te faz feliz? O que te dá segurança, confiança? O que te faz estar estável, sólido, equilibrado numa vida tão caótica como essa? Se for o teu dinheiro, desculpa, mas você está perdido. Porque dinheiro acaba. Se for as amizades, meu irmão, cuidado. Porque amigo te trai, amigo te abandona, te deixa sozinho na hora que você precisa. Não deveria ser assim, mas vocês sabem que é. Se o que te dá satisfação é a minha família, é os meus filhos, eles morrem, gente. Eles vão embora. Eles nos abandonam também. A gente perde isso de vez em quando na vida. É só olhar para as relações familiares e a gente está vendo isso acontecendo dentro e fora da igreja. Paulo está nos provocando a pensar qual é a nossa fonte de satisfação real, verdadeira. De onde vem o teu prazer? E eu não sei se você prestou atenção na liturgia de hoje, mas todas as músicas apontavam naquilo que dizemos para Deus como Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa fonte de satisfação, de confiança. Paulo está dizendo que ações de graça é o oposto dessa imoralidade sexual, porque a nossa fonte de gratidão e de satisfação se encontra em Deus, e somente em Deus. O mundo está nos apontando para um lado, satisfaça o teu corpo na imoralidade sexual, satisfaça os teus pensamentos naquilo que você vê, ouve, canta, fala. Satisfaça quem você é no seu prazer físico e emocional. Satisfaça-se com o que você tem. A Bíblia está dizendo, satisfaça-se em Deus. Somente Ele é a torre forte, a rocha inabalável, o Deus imutável, que é o mesmo ontem e hoje será para sempre e eternamente. Somente Ele nos dá condição de sermos felizes, como realmente é o significado dessa palavra. Somente Ele é capaz de nos levar a esse lugar, porque tudo o que está contrário a isso é idolatria. Não é isso que o texto está dizendo? Porque essas coisas são idolatria. Por que essa palavra é citada aqui? Porque quando os seus amores são invertidos e ao invés de amar a Deus, você ama as coisas, você criou ídolos no seu coração e a sua fonte de satisfação deixa de ser Deus e passa a ser as outras coisas. Por isso que o oposto da imoralidade sexual, da impureza, da cobiça é a gratidão.
é ajustar o nosso coração ao nosso verdadeiro amor. Olhe para o Senhor, satisfaça-se nele. E quando a nossa satisfação é a presença, a glória de Deus, como nós cantamos no hino 114, quando isso é real, gente, de verdade, não é mentira nem falsidade, é real na nossa vida, nós podemos passar os piores vales da sombra e da morte, que nós continuamos estáveis, sofrendo, tristes, sim, porque somos seres humanos, mas estamos estáveis na mão daquele que nos segura e nos mantém firmes, que é o Senhor. A nossa satisfação está nele. Você pode estar passando um baita de um problema, mas você já deve ter experimentado o prazer que é ajoelhar, e no meio do caos, você sentir aquela paz inundando o teu espírito e a tua alma, e dizendo assim: confia em mim. Confia em mim. O oposto de tudo isso é alinharmos o nosso coração àquele que devemos amar de verdade. Por isso que Paulo fala, essas coisas não podem nem estar presentes, nem sequer menção pode haver no meio de vocês. Tira isso da tua vida, para com essas coisas, mas ao invés disso, realinha o teu coração para a fonte de verdade da sua satisfação. Você está vazio, ingrato, insatisfeito, porque você está colocando as suas expectativas, os seus amores em coisas e não em Deus. Você está adorando e criando falsos ídolos no teu coração. Eles nunca vão te dar o que você está procurando. Paulo está dizendo, nós precisamos entender que o antídoto para essa luxúria egoísta, essa imoralidade sexual, essa impureza licenciosa, essa ganância, essa cobiça, é reconhecer o verdadeiro valor que o nosso amoroso Pai Celestial já nos deu, em vez de desejar o que Ele não nos deu. Alinhe o teu coração ao Senhor. Por quê? Quais são os motivos? Porque essas coisas não são próprias para a vida que eu tenho para vocês. Eu chamei vocês para uma vida de santidade, de distinção, de ser diferente, de viver diferente, para que a luz de Cristo brilhe através de você. Se você está vivendo uma vida de imundícia, de impureza, de imoralidade, e qualquer outras dessas coisas, você não está brilhando a luz de Cristo. Você não está sendo luz do mundo. Você não está brilhando no meio das trevas e nem mostrando quem Jesus é para esse mundo caótico. E um segundo motivo que me chama a atenção é esse versículo 5. Presta atenção. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro, ganancioso, que é idólatra, percebe como que o texto nos mostra? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que isso é um motivo? Porque existe um reino, querido. Esse reino não é futuro, esse reino é presente. Existe um rei sentado no trono. Existe um Jesus Cristo sentado à destra de Deus Pai, que reina hoje. E nós um dia na nossa vida declaramos que Ele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Se somos filhos desse reino e essa herança é nossa, como o versículo nos diz, nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. A ética de Cristo, aos valores de Cristo, aos princípios de Cristo. O que nós precisamos entender é que não viver essas coisas que Paulo nos aponta aqui é a evidência de pertencermos ao reino do senhorio de Cristo Jesus. Porque pessoas que simplesmente não se arrependem e decidem continuar a sua vida no adultério, na sexualidade quebrada, na pornografia, decidem continuar a sua vida na obscenidade, nas conversas imorais, que decidem deliberadamente continuar vivendo esse tipo de vida porque os amores estão trocados. É uma evidência muito grande que aquele coração precisa de perdão, de graça, de misericórdia, de salvação de Jesus. É aqui que a igreja entra. Nós não estamos aqui para desprezar ninguém. Nós não estamos aqui para ter preconceito de quem está vivendo essa vida. Nós estamos aqui para chegar perto dessas pessoas e iluminá-las com a luz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser essa luz, igreja.
Se nós falharmos em iluminar as trevas com a nossa vida, quem brilhará nesse mundo? Paulo está dizendo, preste atenção, que ninguém os engane. Porque o que a gente mais escuta hoje em dia é dizendo, Deus é amor, você não precisa mudar nada, você pode ser do jeito que você quiser. Você pode amar quem você quiser e em nome do amor você pode viver essa imoralidade sexual na sua vida. Se for amor e tiver fidelidade, pode viver. Onde está escrito isso na Bíblia, queridos? Não, se nós nos guiamos por essa verdade, por essa palavra, se a nossa fé vem daqui, a Bíblia está dizendo, ninguém vos engane. Não se deixe enganar. Porque vai ter muita gente dizendo para você, está tudo bem, Deus ama todo mundo e quer todo mundo do jeito que está. O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho transforma o nosso coração. E à medida que vivemos o Evangelho, a gente vai percebendo que essas coisas não são mais compatíveis com a vida que Deus tem para nós. Não dá para viver isso, gente. Não dá. Às vezes eu rolo o dedo no Instagram e eu fico vendo jovens, adolescentes que eu cuidei lá atrás, vivendo uma vida, divertindo, brincando, né? Está ali postando algumas coisas que estão vivendo e eu fico pensando assim, como que essa pessoa consegue cantar essa música sem isso ferir o teu coração? Como que essa pessoa está postando essa música que ela está verbalizando no meio de uma rodinha, se divertindo, alegre, como se isso fosse algo que é compatível com a vida dela? Como que a gente começa a tolerar as coisas? E a gente começa a encarar o que é comum e normal do mundo como comum e normal para a gente. Gente, não é isso que a Bíblia nos aponta. Ela aponta, seja distinto, seja diferente, não negocie isso na tua vida. Não vos deixe conformar com este século. Transforma a tua mente pela renovação que a palavra nos traz. É só assim que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a atitude, então, que Paulo nos mostra aqui, diante de tudo isso? Existem algumas atitudes que são esperadas de nós. Volta comigo no versículo 7. Diz assim a palavra: portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O texto é muito claro no versículo dizendo: antes vocês eram trevas, agora vocês são luz. Paulo expõe essas atitudes num contraste muito claro aqui entre trevas e luz. Ele diz: vocês precisam entender algumas coisas nesse contraste. Nós vamos conviver com pessoas que têm ética diferente, princípios diferentes, valores diferentes e vivem de uma forma diferente nesse mundo. No trabalho você vai conviver com pessoas assim. Você vai conviver com pessoas assim na escola e na faculdade. Você vai conversar com pessoas que pensam diferente de você e agem diferente de você, até mesmo dentro da sua família. Você vai conviver com pessoas com ética diferente, que negociam algumas coisas nos lugares onde você frequenta. Isso é uma realidade na nossa vida. Mas qual é a nossa atitude? Paulo chama de trevas, para descrever de uma forma metafórica a maneira de viver deste mundo sem Deus. Ele já tinha dito isso, que o mundo, ele está numa densidade de escuridão,
que os seres humanos se entregaram a uma vida sem Deus no mundo. Você vive como se Deus não existisse, você vive como se Ele não fosse uma realidade, o coração está duro, está escurecido, um coração que não sabe para onde vai, o que quer da vida, qual o significado e o propósito de todas as coisas, trevas por todos os lados. Gente, olha ao teu redor e você vai ver isso. As crises de ansiedade se amontoando, depressão sendo diagnosticada aos montes, pessoas perdidas porque perderam o senso de significado e propósito da vida, ou talvez nunca o tiveram. Pessoas que estão sem norte, sem rumo na vida, estão atirando para todos os lados, numa tentativa assim desesperada de se sentir melhor. Esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, na escuridão. Paulo compara a vida daquela pessoa sem Deus com uma densa escuridão, mas a vida daquela pessoa que tem Deus, que vive na perspectiva do reino, os princípios e valores do reino, Paulo chama de quê? De luz. Ele diz: antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Isso aqui é muito importante. Ele não diz, você está na luz do Senhor. A Bíblia não está apontando para um lugar no qual você está e você pode não estar. A Bíblia está apontando para uma transformação de vida no teu coração. Você era treva e escuridão, mas agora você já foi transformado e você é luz. É uma identidade, é uma essência, é uma transformação, é quem você é. Isso faz toda a diferença quando você vai entender essas atitudes. Porque se você é luz, Paulo está dizendo, viva como luz. Porque não viver assim é negar a si mesmo. E negar a Jesus que te transformou. Ele diz assim, não se associem com eles. O versículo 7 diz isso muito claro. Associar-se é se tornar sócio. É ser participante deste estilo de vida. Associar é fazer o que eles fazem. É viver como os filhos da desobediência, como foi tratado e nomeado por Paulo aqui. É participar, é estar junto, é sentar na rodinha, gente. É misturar com eles a tal parte que você é considerado como eles. Que diferença tem? Eu nem sabia que você era crente. Ah, você é crente, mas você é diferente, cara. Porque geralmente crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas você não, você faz. Mas, não, você é uma pessoa normal. Você já escutou isso? Você é uma pessoa normal, porque você vive igual a gente. A gente está tão próximo, tão perto, tão sentado nessa rodinha, tão fazendo as coisas e compartilhando e vivendo junto, que nós estamos sendo levados a ser confundidos como os filhos da desobediência, os filhos das trevas, como a Bíblia nos aponta. Cuidado com as pessoas que vocês estão escolhendo como parceiros na vida. Paulo está dizendo, não sejam parceiros deles. Não associem as suas atitudes com eles. Não negocie a ética do reino. Nós somos chamados para sermos contraculturais. E deixa eu só abrir um parêntese aqui. A forma mais clara, mais bonita e mais linda de não sermos sócios deles nas atitudes das trevas, dos frutos das trevas, como a Bíblia nos mostra, é nós estarmos compartilhando a vida com quem tem fruto da luz. O melhor lugar para a gente estar e aprender a cada dia mais sobre Jesus é aqui. Quanto mais você se afasta da igreja e da comunhão dos irmãos, mais você vai ter comunhão com pessoas que talvez vão te levar por esses caminhos. Isso é muito sério. Tem gente que abre mão da comunhão
dessa família linda que Deus nos deu, por qualquer coisa. Se você está com mágoa, resolve a tua mágoa. Se você está com problema com alguém aqui, senta e conversa. Mateus 18 está aí para nos mostrar isso. Mas não deixe de estar aqui, não deixe de compartilhar a vida com as pessoas que têm Jesus no coração, que vivem a mesma ética que você. Se aconselhem com quem tem Cristo como Senhor, busque ajuda em quem tem a palavra de Deus como norte da vida. São essas pessoas que vão te ajudar a segurar na tua mão e estar do teu lado. Para isso Deus fez a igreja, para adorá-lo e nos amar mutuamente. Cuidado com quem você escolhe compartilhar a vida. E se nós estamos falando de uma comunhão, cuidado. Jovens, cuidado quem você escolhe para o seu casamento. Porque muitos casamentos estão dando muito errado, porque os jovens têm escolhido um caminho de julgo desigual que a Bíblia diz e nos alerta há muito tempo. Cuidado com os parceiros que você leva para a vida. Não se associe com eles. Gente, esse grupo de WhatsApp pode ser um problema para você. As influências das pessoas que estão te induzindo a inverter os amores, inverter as suas atitudes, pode ser uma influência ruim na tua vida. Paulo está dizendo, olha para isso. E cuidado com isso. E como a gente tem que viver então? Vivam como filhos. A vida que vocês foram chamados para viver é como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Quando você anda com o filho da luz, você começa então a aprender no discipulado, um a um, o que é discernir, a discernir o que é agradável ao Senhor. Paulo está dizendo, olha para a vida que você está vivendo e presta atenção se isso agrada a Deus no que você está fazendo. Será que o que você está vivendo ou fazendo agrada a Jesus? Ele está do teu lado fazendo isso? Quem são as pessoas que te influenciam? Porque a vida que você está vivendo deve ser como os filhos da luz que brilham a luz de Cristo. Eu pedi para o Rafa tocar essa música, que eu gosto muito, do Juliano Sum, porque nela a gente canta para Deus e promete, eu brilharei nesse mundo ao expor a tua verdade no mundo de trevas e escuridão. Esse é o chamado da igreja, queridos. Quando nós temos uma ética, valores, princípios muito bem estabelecidos na nossa vida, a luz de Cristo brilha através de nós num mundo cheio de trevas e escuridão, chamando aqueles que Deus salvou para a realidade do reino de Jesus Cristo. É através de você. É quando no escritório você não negocia a verdade, você não entra em corrupção, quando no momento do teu trabalho você diz não à mentira e sim à verdade, quando você diz eu não vivo esse tipo de conduta na minha vida e eu não vou viver. Percebe o que é ser filho da luz? Percebe o que Paulo está dizendo? Se você tem o centro do teu amor em Deus, então viva coerentemente com isso. Ele fala, não participem das obras infrutíferas das trevas. Essa palavra participar aqui foi traduzida também como ser cúmplice. Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Sabe o que é um cúmplice? Se aconteceu um crime aqui, e você está do lado de cá da rua, e você viu aquela pessoa sendo morta, e você não fez nada durante ou depois, você se torna cúmplice daquele crime. Você pode até não ter colaborado diretamente, mas indiretamente você permitiu que aquilo acontecesse, ou você não tomou medidas nenhumas para se envolver naquilo. A palavra aqui quer dizer, cuidado, porque tem gente que acha que pode estar em determinados ambientes e não ser cúmplice daquilo que ofende e entristece o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo, não seja cúmplice disso. Não seja cúmplice dessas coisas. Quando você não reprova algo que está ciente, algo que você sabe que está errado, quando você está presente e não faz nada, você se torna cúmplice do mal.
O Augusto Nicodemos, pastor da nossa igreja, diz assim: não pratique, incentive, apoie, se deleite, concorde, consuma, consinta, se omita ou fique calado diante do mal. A igreja foi chamada para se posicionar diante das trevas e da maldade. Por isso que ele fala: não seja cúmplice, antes exponha a luz. Essa expressão pode ser traduzida como reprove isso. Como você faz isso? Você pode fazer isso de duas maneiras. Se posicione verbalmente com a verdade em amor. Efésios fala isso. Você pode dizer tranquilamente: eu não compactuo desses princípios. Eu não posso participar desse tipo de conversa. Isso aqui não faz parte da vida que eu vivo. Mas faça isso em amor. Mas também você pode reprovar isso com o teu testemunho. Porque não adianta nada você dizer que não concorda, mas continuar lá. Não adianta nada você falar que não concorda, mas fazer. Não adianta nada dizer que a tua ética não é essa, mas você continua praticando. Paulo está dizendo: não seja cúmplice disso. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia ou na roda dos zombadores. Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E como que Paulo termina isso, queridos? Ele termina dizendo isso aqui: acorda, igreja. Acorda, igreja. Ele cita Isaías 60, versículo 1. E ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta desse sono. Para que isso seja uma realidade, nós precisamos de uma igreja viva, uma igreja consciente, sóbria, nesse mundo de trevas e caos. Nós precisamos ser testemunhos fiéis, palavras firmes do Evangelho, de amor e verdade. Nós precisamos ter discernimento do que agrada ao Senhor. Nós precisamos ser posicionados de forma firmes a não associarmos, nem participarmos com aquilo que não são obras da luz, como somos luz. Lembre-se de quem você é e peça ao Senhor para te ajudar nesse grande desafio de viver como filho da luz no mundo de trevas.